Urgente! Nossos realizaram uma operação relâmpago bem debaixo do nariz do Putin. Os soldados russos ficaram de queixo caído. Em Pokrovsk começaram batalhas decisivas. As forças armadas da Ucrânia estão fechando o cerco mortal, anunciou Sesky. O torno de ferro está apertando os soldados de Putin. Kupiansk está em chamas com a nossa fúria vingativa. Isso você precisa ver. O ditador está dando seu último suspiro. A cada minuto ele lança drones Shaheds, a tática sobre a qual todos sussurravam. A Ucrânia está agindo de forma antecipada. Sensação: o incêndio começou bem no Kremlin. A propaganda está abandonando o ditador e Gerasimov simplesmente sumiu. Será que o momento decisivo da guerra finalmente chegou? Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. A batalha feroz por Pokrovsk continua queimando com o fogo da vingança neste exato momento. O inimigo armou armadilhas, mas as forças armadas da Ucrânia já estão quase atrás dele. Budanov e Syrskyi prepararam algo para a Rússia. Uma armadilha que vai devorar o poder do Kremlin sem chance de salvação. O mega desembarque está avançando. Esta operação especial finalmente colocou o inimigo de joelhos. A bomba explodiu. Qualquer tentativa de cerco está na mira dos nossos. Os mercenários de Putin resistem, mas são forçados a fugir a cada instante, como se estivessem em uma pista de obstáculos. As posições inimigas estão sendo varridas da face da terra. Este vídeo não é para os fracos de coração. Qual é a situação real no trecho mais crítico da frente de batalha? De fato, o inimigo foi detectado em quase todos os bairros e áreas da cidade. O percurso mais difícil, SYRSKY Budanov, já está lá. A direção de Pokrovsk continua sendo o local mais crítico dos conflitos armados. Mas, como relata a SYRSKY, a cidade está resistindo. Na aglomeração de Pokrovsk-Mirnograd, nossos soldados precisam conter a pressão de um grupo inimigo com milhares de homens, que continua tentando se infiltrar em loteamentos residenciais e cortar nossas rotas de abastecimento. No entanto, não há cerco ou bloqueio de cidades. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance para implementar a logística. Quão perto estão os oponentes de cercar ou bloquear a cidade? Formalmente, a cidade não é cercada. Formalmente, sim, de fato, não cercada, mas o céu está praticamente encoberto. Eles praticamente entregam equipamentos, munição, pessoal e mais pessoal lá. Vai se tornar praticamente impossível e garantida a destruição de qualquer transporte automotivo que tente passar por essa estrada. A largura do gargalo para fechar completamente esse cerco é de cerca de 5 km. Junto com Syrskyi, também foi visto o chefe da GUR Budanov. Supõe-se que ele está pessoalmente envolvido na coordenação da defesa. O Sr. Syrskyi foi até lá apenas para mostrar que não há cerco. Ou seja, ele deu um tapa na cara de todos os propagandistas russos. Ele foi até o local, mostrou para todo mundo que não há cerco, não há anel de isolamento. Mas, de novo, não sabemos até que ponto ele entrou na cidade. Mas ainda assim, a principal tarefa é outra. A questão não é segurar a cidade. A questão é ganhar tempo e permitir que nossas tropas saiam desse cerco. Especialmente ali ao sul, no fundo desse bolsão, quando olhamos para esse cerco, também estão lá nossas unidades, nossos militares, para dar a eles a chance de sair do caldeirão. É sabido que Budanov comandou a operação aerotransportada da inteligência militar em Pokrovsk. Agora, grupos combinados das Forças de Operações Especiais, Polícia Militar, SBU e outras unidades das Forças de Defesa da Ucrânia estão atuando lá. não se trata de parar completamente o avanço do exército russo apenas com os combatentes da inteligência militar. A questão é ganhar tempo. Um dia, 2, 3, talvez uma semana. Enquanto isso, nossos militares poderão sair desse cerco mais rapidamente. Mesmo assim, a situação em Pokrovsk não impede que os militares ucranianos eliminem com sucesso os ocupantes na cidade, um por um. Os militares ucranianos já mantêm a cidade há mais de 13 meses. Desde o momento em que, segundo o plano dos russos, ela deveria ter caído. Mas mesmo que a cidade seja perdida, a Ucrânia não será derrotada. A Ucrânia ganhou tempo para si aqui. Para os europeus, ou seja, nesses 13 meses, ganhamos tempo na produção militar, na reestruturação, na revisão da estratégia. Os russos, sem exagero, perderam tempo, ou seja, eles desperdiçaram esse tempo. Sim, eles vão conquistar essa cidade esta semana, na próxima semana, no final do mês, e vão comemorar isso como se fosse uma grande vitória. E ainda assim, por que exatamente agora a Rússia intensificou a ofensiva justamente nessa direção?
Pokrov já está sendo mostrado constantemente nos relatórios do Estado-Maior russo, no Kremlin. Acho que alguém lá perdeu a paciência e disse: "E até quando isso vai continuar? Vocês já estão há 13 meses girando em torno disso e não tem nenhum sucesso. Façam alguma coisa." E claro, os militares russos batem continência e estão prontos para sacrificar. Se for preciso mais 10 mil, vão sacrificar mais 10 mil soldados russos só para mostrar resultado. Porque todo mundo entende perfeitamente em que se você mostra resultado, pode ganhar alguma coisa. Como, por exemplo, o título de herói da Federação Russa. Agora o inimigo está jogando tudo o que pode. Para a Rússia, não existe o conceito de preço. Cada metro de terra custa milhares de vidas russas. E tudo isso só para que o ditador do Kremlin possa marcar mais um ponto no mapa. Kupiansk está em chamas de novo. O verdadeiro epicentro da loucura. Existe agora um inferno ali que a frente de batalha jamais viu antes. As forças armadas da Ucrânia estão destruindo o inimigo onda após onda. Divisões inteiras caem sob os golpes de nossos heróis. O equipamento dos ocupantes está em chamas e os comandantes do Kremlin ordenam em vão que resistam até o último homem. O inimigo está literalmente encurralado. Soldados ucranianos lançaram um contra-ataque devastador. Os ecos da nossa vingança sacudiram as profundezas da retaguarda da Federação Russa. Putin está alardeando vitórias aparentes e os resultados que essas táticas realmente trarão para ele. Mas quando nosso punho de poder finalmente atacar, falaremos sobre isso daqui a pouco. A situação na direção de Kupianka continua difícil. Mas as forças ucranianas mantêm suas defesas com confiança e desferem ataques precisos contra as tropas russas. Os planos russos para o centro da cidade estão atualmente paralisados devido ao fracasso. Além disso, há motivo para um otimismo cauteloso de que, mesmo nas regiões do norte, onde eles tentaram concentrar suas forças, agora as coisas não estão nada fáceis para eles. Eles sofreram vários ataques precisos e pesados, o que fez com que o avanço deles naquela área fosse interrompido. O inimigo agora é forçado a mudar de tática. Em vez de tentar um avanço direto até o centro da cidade, os russos estão tentando contornar Kupiansk pelos flancos. Se alguém acabar cercado ali, com certeza não serão os soldados ucranianos. Os russos simplesmente não estão presentes na cidade em quantidade nas posições necessárias para cercar alguém. Ao mesmo tempo, permanece a situação do que é chamada de duplo bloqueio aéreo. Drones russos são capazes de atacar a logística ucraniana estando próximos a Kupiansk. No entanto, os drones ucranianos também realizam ataques espelhados contra grupos de infantaria e equipamentos do inimigo. A logística está dificultada para ambos os lados, mas o controle sobre as rotas principais e os nós de transporte permanece com o exército ucraniano. No momento, uma reserva operacional adicional das Forças de Defesa da Ucrânia foi transferida para Kupiansk com o objetivo de estabilizar a situação neste assentamento. Kupiansk não é um objetivo final para o inimigo, mas sim uma manobra de distração. Segundo especialistas, a Rússia está usando a tática dos mil cortes, criando tensão em áreas secundárias para desviar a atenção do ataque principal. De acordo com o Estado-Maior, a maior intensidade dos combates atualmente é registrada na direção de Pokrovsk. Direção. Os ocupantes não têm a possibilidade de transferir rapidamente reservas operacionais e reforçar os grupos de assalto. No momento, os ocupantes estão tentando concentrar as principais perdas na região do entroncamento de Kupiansk. Eles precisam muito do controle sobre essa estação ferroviária-chave. A curta distância logística, tanto do território da Federação Russa quanto das áreas ocupadas da região de Luz, permitirá aos ocupantes criar um agrupamento de ataque que, no futuro, terá influência. A situação dos ocupantes também é melhor na retaguarda. As forças ucranianas realizam ataques preventivos contra alvos estratégicos do inimigo, depósitos de munição e pontos de armazenamento de combustíveis e lubrificantes. Isso visa privar os russos da capacidade de abastecer os grupos de assalto e deter seu avanço ainda nas aproximações.
forças de operações especiais realizaram uma série de ataques contra depósitos de petróleo em territórios temporariamente ocupados da região de Lugansk, que estavam sendo usados para abastecer com combustíveis as unidades do exército de ocupação russo tanto na direção de Liman quanto, principalmente, na direção de Kupiansk. Em particular, drones das Forças de Operações Especiais atacaram depósitos de petróleo em Starobielsk, que está ocupado justamente na direção de Kupiansk e também em Lugansk. Nos últimos dias, drones das Forças de Operações Especiais das Forças de Defesa da Ucrânia atingiram vários depósitos de munição em áreas temporariamente ocupadas da região de Lugansk, com o objetivo de reduzir a intensidade dos ataques dos ocupantes russos nessa direção. Mas se no campo de batalha a situação está longe de um avanço, nas telas de TV Moscou continua vencendo. O Ministério da Defesa russo mais uma vez relata a tomada de Kupiansk e a destruição da 16ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas da Ucrânia. No entanto, há um detalhe: essa brigada simplesmente não existe. Segundo Moscou, a brigada inventada teria perdido 8 soldados e as unidades ucranianas perto de Petriva e Velika Chapiva teriam ficado cercadas. A situação anterior permanece inalterada. Perto de Kupiansk continuam os combates pesados. Mas a cidade está sob controle da Ucrânia. As tropas russas sofrem perdas, mudam de tática e procuram rotas alternativas. E os detensores ucranianos, apesar da pressão, continuam mantendo a linha e mais uma vez destroem o mito do exército invencível do Kremlin. Uma reviravolta inesperada. Na Rússia, começaram a falar do fracasso da chamada Operação Militar Especial e do encobrimento de crimes. A propaganda muda de discurso, dizendo que ainda não é tarde demais. O governo do Kremlin continua teimosamente com sua posição. Não há derrotas, só vitórias. Mas a verdade vem à tona. É difícil de acreditar, mas neste exato momento está acontecendo algo ambíguo. Será que, desse jeito, os russos finalmente estão se preparando para capitular? Falaremos sobre isso em instantes. Os propagandistas russos e os patriotas estão na fase de aceitação. Mesmo que consigamos algum tipo de troca e recebamos algo, ainda assim ficará com a nossa parte. A região de Donetsk, de qualquer forma, continuará sendo uma situação muito ambígua, um resultado nada triunfante. Agora, até mesmo na Rosteu, estão falando sobre o fracasso na linha de frente. Bom, já se passaram 3 anos e meio. Ele está certo. Foi uma revelação. Sinceramente, já estávamos em Berlim depois de uns 4 anos. Onde estamos agora? Apenas 20% do território foi liberado. Bem, precisamos avaliar a situação. Especialistas zombam dos relatórios otimistas do Ministério da Agressão da Rússia sobre o avanço do exército russo na linha de frente. Colisão. Break time igual ao 0.5 SOI. Além disso, gostaria de acrescentar que declarar abertamente que a chamada SVO, nós, declaramos que não mudamos os objetivos que foram estabelecidos. Mas, na minha opinião, se isso interessa, me parece que tudo está caminhando para que, no fim das contas, a Rússia provavelmente aceite o que chamam de acordo. Um acordo sempre pressupõe compromisso. E compromisso pressupõe abrir mão daqueles objetivos e intenções que foram declarados anteriormente. Para ser justo, tudo isso ainda não é dito nos canais federais. Nesses canais, como sempre, só se fala em vitória. Mas como não há muito o que dizer sobre a frente, lá mostram. Portas do Kremlin com inscrição ou biblioteca. Biblioteca pessoal do chefe do Estado russo. Os propagandistas do Kremlin trabalham duro para mostrar como o czar se preocupa com seu povo. Ele disse que se lembra de cada soldado e guarda lembranças em sua biblioteca pessoal. Dê especial atenção ao estandarte da 155ª Brigada Independente de Fuzileiros Navais. Essa brigada é conhecida por cometer crimes de guerra em Bucha, Hostomel e Irten. Novas prateleiras, em dezembro, nos entregaram isso e pediram para que ficasse aqui, na sala redonda da Biblioteca Especial. Eu trouxe especialmente comigo.
Vamos considerar que este é o estandarte da 155ª Brigada de Fuzileiros Navais da Frota do Pacífico. Aqui são apresentados todos os estandartes de combate dos nossos soldados, que estão lutando agora pela pátria em toda a linha de contato de combate. Enquanto isso, a cantora Yolka decidiu se afastar de vez da Ucrânia, para que nada na Rússia de Putler lembrasse sua origem. A questão é que Yolka é natural de Uzhhorod, mas desde o início da guerra em grande escala ela permaneceu em silêncio. No entanto, sua posição era compreensível. Ela morava na Rússia e continuava fazendo shows. E ninguém na Ucrânia estaria esperando por ela. Mas agora Yolka, também conhecida como Elizaveta Ivansiu, decidiu romper completamente com sua terra natal. Obrigada! Até mesmo nas músicas. A cantora tirou da sua música de sucesso Provência menção a Boris Pil e se apresentou com a canção modificada em Moscou. Aliás, falando em músicas, a última tendência do regime do Kremlin é influenciar as crianças através da música, diretamente nas escolas e em nível oficial. Em novembro, os alunos são expostos à propaganda em todos os intervalos. No âmbito do projeto nacional russo A Melodias em Vez de Sinos, os intervalos escolares em novembro acontecerão ao som de músicas dedicadas ao Dia da Unidade Popular. Os alunos vão ouvir composições patrióticas modernas sobre amizade, ajuda mútua e amor à pátria. Uma nova ameaça da Rússia. Os chads pairam sobre a Ucrânia como uma nuvem negra. Putin dá uma ordem ousada para produzir o máximo de armas letais. Apareceu alguém que secretamente colabora com o Kremlin. Os detalhes seguem por um rio secreto. As mãos da China estão sujas de sangue. Agora todo mundo fala sobre isso abertamente. Passos ousados para contornar as sanções. O ditador está disposto a tudo. Sobre a mesa está o plano de lançar drones equipados com minas antitanque e munições de fósforo. Isso é pura loucura. Em Moscou, eles se agarram a qualquer palha para tentar conseguir alguma vantagem. Mas será que, desse jeito, Putin não vai acabar esbarrando numa bomba que destrua tanto a Rússia quanto ele mesmo? Isso você vai saber em instantes. Além da guerra na França, onde está a guerra tecnológica? Nosso inimigo é muito, digamos assim, tecnologicamente perigoso, traiçoeiro e imprevisível, porque ele pode mudar tudo de uma hora para outra. Os sistemas de comunicação, de comando e de guerra eletrônica desempenham um papel importante. A questão principal é a complexidade, para saber como resistir ao inimigo. A velocidade já não é a mesma e por aí vai. O inimigo utiliza diferentes meios para que seus drones sejam menos vulneráveis aos nossos meios de guerra eletrônica. Em 2024, foram avistados sobre a Ucrânia drones Shahed jato equipados com sistemas de contramedidas eletrônicas. Na prática, eles tentam transformar o grande Shahed, que é desajeitado, em um análogo de FPV, controlado por rádio diretamente do território da Rússia ou de território ocupado. Ou seja, esse Shahed tem uma câmera de vídeo a bordo, que pode transmitir imagens em tempo real. Novamente, vou repetir, não estamos falando de comunicação móvel com a Ucrânia, não estamos falando de LTM ou DEM, estamos falando de um modelo especial específico. Eu trouxe para mostrar, ele tem o tamanho de um tijolo, que permite... Isto aqui. Já não é a primeira modernização do Shahed que os russos desenvolveram na tentativa de driblar a defesa aérea ucraniana. Essas antenas RPA são dispositivos que permitem aos drones manter a navegação mesmo sob fortes interferências de guerra eletrônica. Essas antenas agora são fabricadas pela Rússia, mas o desenvolvimento foi feito na Ucrânia ainda no início dos anos 2000. Agora, no território inimigo, em 2025, a modernização continua. Absolutamente todos, digamos assim, os elementos que um receptor de rádio possui, eles conseguirão suprimir. Ou seja, alguns mais complexos, outros mais simples. Isso depende do tipo de sinal. Ou seja, ela é resistente à pressão de guerra eletrônica, mas isso é totalmente possível. Ou seja, para isso só precisamos pegar um novo canal, nos adaptar, digamos assim, à nova tática dos russos. Os russos foram ainda mais longe. Eles esconderam essas antenas no corpo, tiraram das asas e as colocaram dentro do Shahed, bem no centro. Dessa forma,
os drones do inimigo se tornam praticamente invulneráveis aos meios de guerra eletrônica da Ucrânia. O que isso diz para uma pessoa observadora e inteligente? Isso mostra que a fábrica fez uma modificação no corpo dos Shahed especificamente para essas antenas chinesas. Ou seja, o inimigo está confiante em uma cooperação de longo prazo e estável com a China. Essas antenas não conseguimos neutralizar com nossos sistemas de guerra eletrônica existentes em todo o país. Sergei Biskresno confirmou rapidamente que essa nuance indica uma estreita cooperação entre a Rússia e a China. Bilionários russos estão ajudando Putin nesta guerra de todas as maneiras possíveis, estabelecendo contatos com a China e os Estados Unidos. Por exemplo, Deripaska. O acesso à tecnologia, aos equipamentos, também é restrito e existe uma nomenclatura. Crítico Em 2024, a LLC russa Angar 22 adquiriu motores turbojato Civim por um valor total de aproximadamente $300 mil americanos, oficialmente destinados à modelagem de aeronaves. No entanto, depois essas unidades encontraram um uso completamente diferente. Elas foram instaladas em uma modificação a jato do drone iraniano Shahed. Ao mesmo tempo, os proprietários da Angar 22 são mantidos em sigilo e as informações sobre os beneficiários estão ocultas. De registros antigos sabe-se que a fundadora era a Sociedade Anônima Krasko, que era associada a Deripaska. Outras estruturas subsidiárias, de acordo com os documentos, pertencem apenas parcialmente ao Estado, mas existe a Corporação de Desenvolvimento e os Invest. Ela é associada à estrutura do próprio Deripaska. A gente sabe como é na China, zonas econômicas livres, impostos mínimos, empresas próprias. Os fornecimentos para a empresa ligada ao carteiro de Putin vinham diretamente do fabricante chinês Svivin, que também tem uma filial americana, a Svivin USA. O Hangar 22 já está sob sanções americanas. Na verdade, a história do hangar é uma ilustração de como o complexo militar industrial russo, isolado das tecnologias ocidentais, busca caminhos alternativos. Assim, ele coopera com os Estados Unidos através da China, sob o disfarce de pesquisas científicas. A Rússia ocupa o 4º lugar no comércio com a China. Isso é importante para todos. Os russos atualizam regularmente seus drones para realizar ataques contra a Ucrânia. As forças armadas da Federação Russa começaram a torná-los ainda mais letais para ataques. Durante os ataques na região de Sumy, os ocupantes russos começaram a usar Shaheds equipados com minas antitanque. Eles continuam ampliando ainda mais a produção. E, como devemos entender, tendo recursos, tendo dinheiro, tendo todas as possibilidades, eles não vão parar. Grupos de monitoramento informam que a Rússia está preparando Shaheds com munições de fósforo. Estar a 150 metros da zona de impacto pode levar a consequências fatais. O Kremlin está apostando justamente nos drones kamikaze baratos, e não em mísseis. Por isso, planeja aumentar a produção de Shaheds e outros tipos de VANTS. Foi estabelecida a meta de fabricar pelo menos 36 mil drones de ataque. O lado ucraniano não para no que já conquistou e continua trabalhando no aprimoramento dos próprios drones interceptadores. E não só isso. Exclusivo. Trovão sobre o Kremlin em Moscou é um verdadeiro alvoroço. Gerasimov está andando na corda bamba. Seus dias no poder estão contados. Nos bastidores, Putin já está perdendo a cabeça e gritando. No alto escalão do exército é puro pânico. Os generais estão fazendo as malas, levando documentos e segredos dos escritórios. O Kremlin virou um ninho de traições e medo. Dizem que Putin já tem um plano B. Acharam um novo bode expiatório. E enquanto o ditador se debate em histeria, seu exército desmorona. O poder russo se revelou uma ilusão. Se Moscou vai aguentar a própria tempestade, isso já é outra história. A última perna da cadeira de Valery Gerasimov quebrou. Dizem que no Kremlin estão muito insatisfeitos com o trabalho do general e, para dizer o mínimo, com seus relatórios nada verdadeiros da linha de frente, afirma o movimento Atesnyater, citando dados de oficiais de um dos agrupamentos das tropas russas. Putin deu a Gerasimov o prazo de tomar Pokrovsk até meados de novembro. Essa ordem é a última chance do general manter seu cargo. Diante desse ultimato, observa-se um aumento acentuado do moedor de carne na direção de Pokrovsk.
O comando está lançando grandes massas de pessoal em ataques suicidas para conseguir cumprir a ordem a qualquer custo. Discreto, sem carisma. Valery Gerasimo é o homem a quem Putin deve seu primeiro mandato presidencial. Foi ele quem, enquanto em Moscou se preparavam para marcar as cédulas, comandava as operações de combate. Pela vila de Komsomolskoye. Essa luta, que durou 15 dias, foi decisiva e a última da segunda campanha chechena dos russos. Gerasimo trouxe a vitória para o candidato Putin, marchando sobre inúmeros corpos de soldados do exército russo e moradores locais. Os moradores foram autorizados a sair da vila, mas não puderam ir muito longe. Eles foram obrigados a ficar por vários dias nos arredores da vila. Na verdade, eles serviram como escudo humano em 2012, foi o próprio Gerasimo quem apresentou à liderança do país a fórmula da guerra híbrida. Na época, ele afirmava que era preciso abandonar as guerras clássicas e partir para a desestabilização local. A essência disso está no uso ativo do potencial de protesto da quinta coluna. Um pouco mais tarde, os russos testaram a fórmula de Gerasimo primeiro na Crimeia e depois. Segundo investigadores do Belinga, em 2014, Valery Gerasimo foi o responsável por enviar tropas regulares da Rússia para perto de Lovais, na Ucrânia, e por transferir equipamento militar russo para os separatistas, equipamento esse que, aliás, foi usado para derrubar o Boing Malai. O silencioso Gerasim, como este cardeal cinzento do Estado-Maior é chamado entre si, sobreviveu a todos os seus críticos brilhantes e eloquentes. Aqueles. Quem não nos der munição, sua vadia, vai pro inferno. Vamos devorá-las um pouquinho, droga. Estamos com uma escassez de munição de 70%. Shoigu, Gerasimo, onde está a munição? Prigozhin foi explodido. Stryukovivkin está apodrecendo atrás das grades. Após o escândalo com os burros de Valery Gerasimo, o favorito dos combatentes russos do grupo Zeta, o general Popov, também foi para lá. Até mesmo Shoigu foi afastado do Ministério da Defesa. Mesmo assim, Gerasimo ainda está sentado na sua cadeira. Embora os boatos sobre sua demissão estejam circulando ativamente desde o verão do ano passado. E agora, aparentemente, eles realmente têm fundamento. No lugar de Gerasimo, caso ele fracasse em capturar Pokrovsk até meados de novembro, virá um tal Viktor Viktorovich. Um sujeito estranho, que nasceu e cresceu perto da cidade ucraniana de Sumy. Sabe-se pouco sobre ele. O decreto secreto foi condecorado com a Ordem de Zhukov e em fevereiro de 2024 recebeu o título de coronel-general. É difícil chamar esse comandante militar de uma figura midiática. Seu nome apareceu pela primeira vez na mídia após o início da operação na Síria. O tenente-general ocupava o cargo de primeiro adjunto do chefe do Departamento Operacional Principal do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa. Seus briefings eram dedicados à situação em torno de Palmira e Alepo. Vaznikir também falou sobre o trabalho da Polícia Militar Russa no Oriente Médio e criticou a presença das forças militares americanas na região. Maior repercussão teve a declaração do tenente-general sobre os planos dos Estados Unidos de desenvolver um sistema global de defesa antimísseis. Na Conferência de Moscou sobre Segurança Internacional, Vaznikir chamou Washington um provável adversário de Moscou. Para superar a defesa antimísseis, Viktor Viktorovich sugeriu usar os sistemas Sarmat e Avangard. Ainda não se sabe se Gerasimo conseguirá mais uma vez enganar seus inimigos e se manter no cargo. Os ocupantes já vinham reunindo tropas na direção de Pokrovsk desde o verão e testando os pontos fracos na defesa ucraniana. A favor deles estão os enormes recursos da Rússia, que não são poupados para alcançar seus objetivos, e o grande número de aventureiros que foram seduzidos a assinar contrato. E o novo status de herói. E Pokrovsk, em 2025, pode se tornar uma batalha importante e decisiva, como foi um dia a vila chechena de Komsomolskoye. Por agora, é tudo da minha parte. Estive com vocês, Darina Otskalo. Mais notícias quentes no nosso próximo boletim. E por enquanto, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!